Sanusa. Já estamos conectados com ela, que vai aparecer também ali divididinha na nossa tela, a Ana Carolina Cândido Ricardo. Eu até fiz uma breve apresentação aqui do teu currículo extenso, viu, Ana? Até para que o pessoal pudesse perceber que realmente quando a gente for falar sobre saúde, sobre segurança do trabalho, a gente está falando com uma especialista, né, no assunto, e também trazer tão latente, talvez, um assunto que seja tão pouco debatido e interessa a todos nós trabalhadores, que é o Abril Verde, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, realmente, o Abril Verde, na verdade, ele é um marco, né, dentro da nossa organização, tanto no sentido nacional quanto a nível internacional, porque ele já tem um histórico muito longo, na verdade, assim, é uma luta que se busca há muitas décadas. Desde 69 já há incidentes na tentativa de realmente de transformar essa data para fins de conscientização, para a gente realmente levar essa ideia de que ele existe, ele está em todos os locais, que realmente ele é necessário em todos os locais, e principalmente no sentido de que prevenir é realmente a melhor alternativa sempre, tanto para acidentes de trabalho quanto para doenças ocupacionais. Então, é um ponto bem interessante, é muito boa a iniciativa, inclusive, de trazer isso a público, porque ele ainda está engatinhando no sentido de se tornar de conhecimento notório. Tá certo. Ana, você até consegue me ouvir perfeitamente? Tu Não, consegue nos ouvir bem? Vamos ver. Eu estou ouvindo um pouquinho cortadinho, não sei se a minha conexão está meio ruim. A tua conexão está chegando para nós um pouco cortada, né? Mas a gente está conseguindo compreender, sim, né, esse nosso bate-papo que é tão importante, sabe? Exato. Até para falar, né, que a Ana ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Eu até gostaria de saber de ti, no cenário, né, da nossa cidade, no município de Araranguá, como é que estão essas demandas, assim, o quanto o pessoal está procurando realmente a justiça para resolver determinadas questões relativas ao trabalho, Ana. Então, a nível municipal, na verdade, assim, o problema principal que nós temos hoje, e que é realmente uma iniciativa tanto da campanha do Abril Verde, quanto já dos programas de prevenção a acidente de trabalho e doenças do trabalho do TST, é criar realmente esse banco de dados que possibilite ter conhecimento local. Isso porque hoje todas as ações trabalhistas correm em segredo de justiça, principalmente aquelas que tratam de questões de histórico de saúde, de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, por serem dados sensíveis. Então, eles naturalmente já são mais protegidos pela LGPD, mas dentro da trazer, né, consequências muito em relação à discriminação dos empregadores, Tem dado uma falhada, eu acho que nós vamos tentar refazer o contato, né? O Marcelinho ali vai tentar refazer o contato, a gente pede aí esse tempinho para a Ana Carolina, para ver se a gente consegue uma qualidade melhor, né? A questão do sinal, né? A questão do sinal ali é que está dando uma falhada. E aí chega com pouca qualidade. Uma dúvida que eu tenho, sabe? Até porque o tema ele é de extrema importância, né, sim, Fabinho? Então... Mas uma dúvida que eu tenho, eu quero perguntar para ela, é quem reclama mais? O funcionário que não ganha equipamento de qualidade para se proteger no trabalho ou o empregador reclamando do seu funcionário que não usa o equipamento que é dado a ele? Porque a gente sabe, né? Tu vai em vários lugares aí, a máscara está no queixo, né? Vamos falar de Covid aqui, a máscara no queixo, né? Eu faço uma brincadeira aqui, mas a minha brincadeira é forte, não vou falar aqui. A questão do comparativo de máscara com cueca, tá? Então não vou comparar. Mas enfim, é máscara no queixo, é o capacete no cotovelo. Então são várias situações que realmente tu recebe o material e acaba não usando. E da mesma forma que tem funcionários que querem o equipamento e acabam não usando. Lembrando que eu e a Saki, nós estamos sem máscara, porque nós somos um casal, a gente já tem os nossos testes sempre realizados aqui, convivemos em casa o dia inteiro, né, sem máscara com a nossa filha, então é por isso que a gente trabalha na bancada sem a máscara, mas quando chega algum entrevistado, respeitando, a gente coloca a máscara o mais rápido possível.
Exatamente. Então, assim que tiver restabelecido, daí o Marcelinho nos avisa aqui, porque realmente essa demanda e esses questionamentos, Fabinho, pode ser realmente de muita gente que estejam nos acompanhando. Eu até falava para ti, né, sobre a questão do empresário que disponibiliza todos esses EPIs e não só tem um gasto com isso, mas também na fiscalização, né? Aí tem que gastar com o supervisor de área, muitas vezes, para que entre os assuntos de cuidado daquele trabalho, daquele setor, realmente esteja a questão de usar, né, protetor de ouvido, para usar o óculos, né? Então, realmente é uma industrialização que talvez muitos não estejam preparados, né? Gosto de pegar com a mão, gosto de fazer tal coisa, não preciso usar luva, não preciso usar proteção no olho, porque eu sempre fiz isso, nunca deu problema, mas realmente quando dá problema, o maior ferido, não só pelo funcionário, né, que nenhum empregador quer estar nessa situação, mas também pelos gastos, né, que envolve isso. Restabelecidos, então, nosso contato, agora a gente te vê muito melhor, sem nenhuma falha, viu, Ana? A imagem até também, a imagem ficou muito boa. Ficou muito melhor, com certeza. Verdade. Ana, tu estava falando, então, sobre essa questão a nível Araranguá, do quanto que chega de demanda aí para ti, nessa reclamação, digamos assim, do assunto segurança do trabalho, e até o Fabinho estava com uma dúvida aqui, entre Sim. quem reclama mais, o empregado que não recebe o EPI ou o empregador que disponibiliza, mas o empregado não usa? Olha, a maioria das vezes a gente acaba é um duelo, na verdade, assim, depende do nível da empresa. Em empresas pequenas a reclamação é: meu empregado não usa o EPI. Isso porque é difícil a fiscalização, é difícil a questão da própria comunicação do porquê que é importante usar o EPI. Muitas vezes o próprio empregador não consegue explicar para o empregado qual a razão do EPI, por que é necessário. E até quando ele vai falar sobre isso, ele tem medo de falar, por exemplo, palavras como acidente de trabalho, né, riscos e tudo mais. Tudo isso gera muito temor. Em grandes empresas, nós costumamos ouvir muito sobre eles entregavam, mas não era regular, ou entregavam isso, mas não entregavam aquilo. Então, assim, divide-se muito, realmente, a maioria das vezes o porte da empresa acaba determinando qual é a reclamação principal. Então, é uma coisa, assim, que fica meio complexa nesse aspecto. Mas a reclamação que nós temos hoje, né, principalmente, é que quando o funcionário recebe o EPI e ele é adequado, às vezes ele não sabe usar direito. Também tem esse fator, que daí é de ambos os lados. E um acaba ficando, mas o funcionário deveria saber. Não, mas o meu empregador não explicou. E acaba ficando muito o duelo ali, né, sempre. Uhum. É um ruído da comunicação, né, que é um dilema em todas as empresas, famílias, né, então realmente essa comunicação não ter esse tipo de ruído. Mas, então seria esse um das maiores reclamações, e assim, a nível de percentual, pode-se dizer assim, qual foi o maior setor que tu viu, assim, percebeu uma maior demanda? Tipo, nossa, esse setor, como está chegando processos nesse sentido para mim? Qual que tu poderia dar de diagnóstico para a gente, assim? Então, eu, particularmente, né, dentro do meu escritório, que o nosso é muito dentro do sistema de transporte. O transporte está sentindo muito isso, tanto pela questão da própria pandemia, que piorou e muito, né, as circunstâncias da saúde ocupacional, quanto pela questão dos EPIs, das normas que foram alteradas a curto ou a longo prazo. Nós temos aí questão de 2, 3 anos que começaram a haver novas legislações, mas também dentro dos sistemas de saúde tem havido muitos problemas, principalmente, né, com quem trabalha com público direto, porque essa questão da doença ocupacional, em outros anos a gente ia abordar o EPI principalmente, e abordar as práticas rotineiras, de ter as consultas regulares, ginástica laboral, de ter uma conversa, né, de ter a CIPA em empresas com mais de 20 empregados, mas hoje a gente não consegue fugir ou falar de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho sem falar também da Covid. Tudo acabou se entrelaçando demais. Então, os setores que mais lidam hoje com risco de contaminação também são os que estão sofrendo mais com os problemas de saúde ocupacional. E o que tu acha agora, que é pouco falado só na ainda... questão da construção civil, né, Ana Carolina? A construção civil tem aquela coisa, né? São tudo guerreiro. Não preciso capacete, eu não preciso me botar cinto para ficar ali pendurado. E ali acontece acidente. E quando o acidente acontece, ele é mais grave, né?
Bastante. Na verdade, assim, na construção civil, a gente tem quase assim um enredo histórico, né? Daquela questão de quem constrói é forte. É forte fisicamente, é forte mentalmente, é o provedor, é aquele que ergue os muros, que ergue a casa. E essas pessoas acabam se sentindo, às vezes, até um pouco, né? Nossa, eu sou invulnerável, nada me acontece, né? E esse é um problema crônico, porque ao uso do EPI, muitas vezes, quando a gente leva isso para uma empresa, o funcionário trata o EPI como se aquilo fosse uma frescura. Ele olha e diz, isso aí não é coisa para mim, porque eu não preciso disso. Isso é para quem não sabe fazer. Isso é para quem não faz direito. O capacete fica feio para mim, não combina o capacete na minha cabeça. Vai bagunçar meu cabelo, como é que eu vou sair depois? A gente ouve todo tipo de desculpa nessas horas. E, na verdade, assim, o EPI, ele é algo que deveria ser tão comum quanto vestir roupa para sair de casa. Deveria ser algo que a gente usa até mesmo dentro de casa quando a gente vai fazer qualquer atividade corriqueira. E assim, aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu, às vezes, vou fazer alguma coisa em casa, não boto óculos, não boto luva, faço de qualquer jeito, depois eu me arrependo. E daí eu penso, é por isso que eles fazem desse jeito. Eles pensam, eu sei fazer, então não tem risco de eu me machucar. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente sabe alguma coisa reiteradamente, nós já temos o passo a passo na cabeça. E é muito mais fácil ter descuido. Ter aquela coisa do, mas eu sempre fiz e nunca deu nada. E aí fica, né, confiando naquela coisa do nunca deu nada. Uma hora acaba dando. E quando dá, realmente, é algo sério. Porque o uso do capacete, em muitos experimentos que a gente vê, né, é jogado, às vezes, produtos que são, né, pesados, que são muito consistentes. Claro que a gente não vai falar de uma viga de metal ou alguma coisa desse gênero, mas outros produtos que são propriamente pesados, e no âmbito da construção civil, eles são naturalmente pesados, e o capacete previne diversos traumas. Assim como o cinto previne que a pessoa, daqui a pouco, né, tem um mal súbito lá em cima e sente, por exemplo. Porque pode acontecer, todos são suscetíveis a isso, até o cara forte está suscetível a isso. O uso da luva, e tudo isso são coisas assim que às vezes passam percebidos. Eu, às vezes, estou andando assim na rua aqui para Araranguá, vejo aqueles canteiros de obras, quando eu olho tem lá um pedreiro de chinelo, e eu penso, meu Deus, esse homem me pisa num prego. Já era. Não sei o que fazer depois. E são coisas assim pequenas, mas é sempre aquele mal, do tipo, eu não preciso, comigo nunca aconteceu, comigo não vai acontecer. É sempre esse pensamento que acaba determinando que quando o evento acontece, é algo que todo mundo é pego de surpresa, mas já estava dando sinais que podia acontecer e ninguém fez nada para impedir. Esse é o principal problema dentro do histórico de acidentes de trabalho e até de doenças ocupacionais. O acidente de trabalho é aquela coisa muito súbita, né? A pessoa caiu um objeto na cabeça dela, ou ela bateu, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas a doença ocupacional é aquela coisa que é gradual, ela é lenta, vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Hoje eu senti uma dorzinha aqui, mas não deu nada. Amanhã eu senti uma ali e não deu nada. E quando eu vou olhar, aquele histórico gradual me fez, né, desenvolver uma determinada doença, um sintoma muito incômodo, que diminui minha efetividade, diminui minha produtividade. Daqui a pouco me faz até chegar a um ponto que eu não consigo mais trabalhar com minha atividade, posso até perder o meu emprego, ou, né, ter que, numa situação ruim, acabar sendo afastado pelo INSS. E tudo isso é ruim para ambas as partes. É ruim para a empresa que sai no prejuízo financeiro, é ruim para a pessoa porque é a vida dela, é o corpo dela. Ela não tem como fugir daquilo depois, né? Exatamente. Doutora, só a questão de não usar o EPI, pode acontecer a demissão justa causa? A curto prazo, a gente sempre diz, não, vamos com proporcionalidade, mas sim, pode provocar a demissão por justa causa. Isso porque a demissão por justa causa, ela tem como fundamento uma série de disposições que a CLT traz. É um rol taxativo. Então, o que acontece? Meu funcionário recebeu o EPI e não está usando, ou não está usando corretamente. Por exemplo, está com um capacete, mas o capacete está pendurado no cinto. Ele não está usando corretamente. Eu vou lá e aplico uma advertência. Ele não atendeu minha advertência. Chego na segunda vez e digo, fulano, tu não botou o capacete de novo, está aqui uma segunda advertência. Uma terceira não vai ter. Chega na terceira, eu olho e digo, mas esse cara de novo está sem capacete. Está suspenso por 10 dias sem remuneração, vai para casa. Voltou o cara de novo sem capacete. Não, daí é demissão por justa causa mesmo. Entendi. Mas aí a gente sempre fala, proporcionalidade, sabe? Nós temos medidas que são realmente assim para sancionar, para chegar e dizer assim, olha, né, toma aqui, isso é uma penalidade porque você está fazendo algo que sabe que não
fazer. Até uma E a questão que pessoa surgiu... fala, Sim, até uma questão que surgiu recentemente, foi falado a questão da própria vacina. Já se ouviu falar que o funcionário que se recusar a tomar a vacina pode sofrer algum tipo de sanção? Era uma pergunta pode que eu ia fazer tanto para a Ana quanto para o Dr. Hudson, porque envolve realmente esses dois cenários, né? Sim, até interessante porque recentemente eu fiz justamente um pequeno artigo sobre isso. No começo, né, houve muito receio de falar de, vamos demitir as pessoas que se recusarem a fazer a vacina, como isso, né? Mas veio o Ministério Público do Trabalho, fez uma norma, fez todo um ordenamento, explicou os motivos pelos quais o interesse coletivo nesse caso, que é realmente a completa vacinação e principalmente, né, a busca pelo fim da contaminação, ou pelo menos a diminuição da contaminação pela Covid, era superior à vontade particular da pessoa que não queria se vacinar por motivos próprios. Então, a menos que ela tenha uma questão clínica que a impeça de ser vacinada, como, por exemplo, uma alergia a um composto da vacina, a recusa por outras razões, sejam elas quais forem, não são válidas. Então, se eu tenho um funcionário, ele diz, eu não vou tomar a vacina, eu vou lá e digo, olha, fulano, eu vou te aplicar uma advertência, tu tem que tomar vacina sim, tá lá, o STF diz que é obrigatório, eu não posso te levar pelo braço para vacinar, mas é obrigatório, eu tenho que fazer. Aplico a advertência. O cara foi, não tomou a vacina e disse que não vai tomar de jeito nenhum. Eu aplico uma advertência de novo ou eu já vou direto para uma suspensão. Ele não foi, aí eu demito, porque senão eu estou colocando os meus outros funcionários em risco. Porque os outros funcionários vão tomar a vacina e vão, né, tentar ao máximo resguardar a sua saúde e a da sua família. E o abençoado lá não quer tomar, não tem muito o que fazer. Então, realmente, cabe aí medidas bem drásticas, como a demissão por justa causa. Muito obrigada. Falei aqui com a Ana Carolina Cândido Ricardo, inscrita, né, no número 50.454, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Foi um super prazer te receber aqui, mesmo que de forma remota. Sinta-se abraçada aqui pela nossa equipe e qualquer demanda em relação a esse tema, até que porventura chegue aí, né, no teu escritório, conta com a gente também, porque realmente a informação, ela não só nos move, mas ela anda, né, aí em prol do desenvolvimento de todos nós, né, e a gente consegue aí tirar e eliminar essas dúvidas, né, que o pessoal possa ter. Muito obrigada, viu, Ana? Até a próxima. Eu agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Muito bem, mais um tema importante que a gente conversa aqui, sai e tira algumas